boa tarde. Meu nome é Perla, professora de Química, e eu vim aqui hoje para resolver com vocês o PET 1 de 2021, né, do Estado das Escolas Estaduais, semana 1, hoje, tá? Então, como que nós faremos? Nós vamos fazer um breve resumo, vou compartilhar a tela aqui com vocês, um breve resumo da matéria que será cobrada nessa primeira semana, que na verdade é uma revisão do primeiro ano, e a matéria é sobre propriedades dos materiais, ok? Em seguida, nós vamos resolver as questões propostas, discutir aqui, ok? Então, esse PET semana 1 são para os alunos, né, do segundo ano do ensino médio. Eu deixei aqui para vocês embaixo o meu Instagram, Perlita Química. Quem tiver interesse em nos seguir lá, participar de enquetes, eu sempre procuro trazer algum material, memes sobre a matéria que a gente está vendo, e é bem interessante e ajuda no momento das atividades avaliativas, tendo em vista que eu sei que todo mundo fica aí no Instagram, né, o tempo todo. Então, vamos lá. A matéria cobrada nesta primeira semana é sobre propriedades dos materiais. A primeira coisa que nós vamos ver aqui hoje é sobre densidade, que é uma propriedade específica dos materiais. Cada material tem sua densidade. Vamos lembrar que a densidade da água é 1, né, gente? É o único material que a gente tem que decorar. Aqui nessa tabela, olha, foram dadas as densidades de vários materiais. Água, alumínio, couro seco. A gente não tem que decorar. O problema vai nos fornecer. O que é a densidade? A densidade é uma grandeza que relaciona massa e volume do material. Você pega a massa, que é o M aqui, e divide pelo V, que é o volume. Exemplo, se eu tenho um material, ele pesou 10 gramas e ele ocupa um volume de 2 ml. Então, a densidade vai ser 10 dividido por 2, que dão 5 gramas por ml. Quer dizer que cada ml desse material tem 5 gramas, ok? Um exemplo típico aqui é esse recipiente, que tem, olha, um líquido, um sólido, um líquido, um sólido. O que determina a ordem aqui desses líquidos? Ó, esse está no fundo, esse no meio e esse em cima. Pessoal, o que determina a ordem aqui de colocação dos líquidos é a densidade. A gente sabe que materiais aqui, ó, menos densos tendem a flutuar e mais densos tendem a afundar. Aí foi dada, a atividade exemplo é o seguinte: foi dada uma tabela com vários materiais aqui e suas densidades. Ele quer que a gente descubra quais são os 4 materiais que estão aqui. Para isso, a gente tem que pensar o seguinte: esse de baixo tem que ser mais denso que esse, mais denso que esse, mais denso que esse. Então, vamos às opções. Olha, eu já falei, ó, em cima é o menos denso, de baixo é o mais denso. Usando a tabela anterior, pode-se afirmar corretamente que os materiais presentes no recipiente, de baixo para cima, ou seja, do mais denso para o menos denso, são, né, na ordem aqui, ó, de baixo para cima. Aí, esse tipo de questão, a gente tem que olhar letra por letra. Olha aqui, letra A. O etanol, então vamos supor que isso aqui seja o etanol, aqui o couro seco, aqui a água, aqui o giz. Nós vamos ter que ver a tabela. O etanol tem densidade 0,79, o couro seco 0,86. Pode? Não, gente. O couro seco é mais denso que o etanol. Ele teria que vir abaixo dele. E ele está falando na letra A que o etanol está aqui. Errado. Vamos ver a B. Mercúrio, alumínio, água e madeira seca. Vamos voltar para a tabela. Mercúrio tem densidade 13,5. Ok. Ele está falando que isso aqui é o mercúrio. A água. Mercúrio. Não, depois do mercúrio é alumínio, desculpa. Mercúrio, 13,6. Alumínio, 2,7. Pode, porque o alumínio é menos denso, então ele vai ficar em cima. A água, densidade 1. Pode, a água é menos densa que os dois que estão embaixo. E madeira seca, densidade é 0,15. É a letra B, gente. Por que é mercúrio, alumínio, água e madeira seca? Porque está na ordem do mais denso para o menos denso. A gente pode conferir as outras letras, depois vocês pausam o vídeo aí, vocês vão ver que não pode ocorrer nessa ordem aqui, cloroformo, barra de ferro, vocês vão ver que não vai dar certo. Então, a correta mesmo aqui vai ser a letra B. Então, esse primeiro exemplo foi para dar uma ideia, gente, de quê? De
de que o material menos denso vai flutuar e o mais denso afundar, ok? Agora um outro exemplo. E, gente, meu slide está passando sozinho aqui. Um professor estava em seu laboratório trabalhando com 3 líquidos incolores. Esses 3 aqui, ó, dos recipientes, dessas provetas. Um de seus alunos retirou os rótulos e misturou tudo. Aquele aluno bem santinho, né, gente? Dispondo das densidades dos líquidos, que são o álcool, que tem densidade 0,8, a glicerina 1,6 e um ácido, que tem densidade 1,08, e de uma bolinha de densidade 1, identifique o líquido em cada frasco. Pessoal, ele pegou uma bolinha que tem densidade 1 e mergulhou no frasco 1, no frasco 2 e no frasco 3. Pessoal, olha aqui. No frasco 1, a bolinha afundou. A densidade da bolinha não é 1? Se ela afundou, ela é mais densa que o líquido que está ali. Então, o líquido que está aqui é o menos denso. Qual que é o menos denso? Olha os valores, ó. O álcool. Então, aqui, ó, na proveta 1, eu tenho álcool. Eu não coloquei aqui escrito, mas é o álcool. Vamos ver a 3, porque aqui está no meio e vamos deixar para o final. Na proveta 3, a bolinha flutuou. A densidade da bolinha não é 1. Então, ela é menos densa. O líquido que está abaixo dela é mais denso. Então, o líquido mais denso de todos é a glicerina. Então, na proveta 1 eu tenho o álcool e na proveta 2 eu tenho a glicerina. E na proveta 3 a glicerina. Na proveta 2 é o ácido. Por quê? A bolinha ficou no meio. Quer dizer o quê? Quer dizer que a densidade da bolinha é mais ou menos igual ao do ácido. O ácido é 1,08, é próximo da densidade da bolinha, por isso que ela ficou no meio em equilíbrio. Então, é um raciocínio que a gente às vezes usa para fazer questões de densidade, ok? Outro termo que nós vamos ver, né, nas questões e relembrar aqui é temperatura de fusão. Vamos lembrar, o que é fusão? Fusão é derreter, é a passagem de um material do estado sólido para o estado líquido. Então, temperatura de fusão é aquela temperatura que o material vai passar do sólido para o líquido, ok? Por exemplo, a temperatura de fusão do ferro é 1539 graus, ou seja, para eu derreter o ferro, gente, eu tenho que fornecer muito calor. A do cloreto de sódio, que é o sal, 801 graus Celsius. A do chumbo, 327. Da sacarose, o açúcar está aqui, da parafina, aproximadamente 55 graus, etc. Aqui, ó, tem um aparelho fundir. Vem de fusão, que é derreter chocolate. Então, lembra, sempre quando tiver a palavra fusão, vem de fundir. Fusão, derreter, tá? E para derreter, a gente tem que fornecer calor, ok? Por que é importante saber isso? Vamos supor que eu esteja numa indústria química, eu sou o químico responsável. Aí eles querem produzir uma panela de um metal diferente. Esse metal, gente, o que ele tem que ter? Uma propriedade muito importante. Temperatura de fusão alta. Por quê? Vai ser usado para cozinhar alimentos. Se a temperatura de fusão for baixa, eu vou cozinhar o alimento e a panela vai derreter. Olha como é importante isso. Eu trouxe um exemplo aqui muito interessante de exercício sobre temperatura de fusão, que diz o seguinte. Só um minutinho. As chamas atingem diferentes temperaturas dependendo de como são produzidas. Em shows pirotécnicos, elas chegam a 3.600 graus Celsius, ok? Nos fogões residenciais, elas podem atingir até 800 graus Celsius e, em sistemas de oxiacetileno, elas alcançam 3.200 graus Celsius, muito alto, né? Quando em contato com as chamas de altas temperaturas, alguns metais fundem, alguns metais derretem, dependendo da temperatura das chamas. E até mesmo pode entrar em ebulição, passar do líquido para o gasoso, né? Aí ele trouxe uma tabela que apresenta as temperaturas de fusão de alguns metais sólidos. Olha aqui. O ouro. O que significa? Que a 1064,4 ele derrete. Temperatura de fusão é a temperatura necessária para o metal derreter. A prata é 961,9, o cobre 1083 e o alumínio 660. Vamos ver o que o problema nos pede. Ele quer saber o número de metais que não vai mudar de fase, ou seja, não vai passar do sólido para o líquido, porque eles são sólidos, metálicos, quando aquecido em chamas de fogões residenciais. Gente,
Quanto que atinge as chamas dos fogões residenciais? 800 graus. Então, vamos pensar, o ouro. Se chegar a 800 graus, ele vai derreter, gente? Não, porque para ele derreter precisa de 1064. A prata vai derreter? Não, porque a prata para derreter precisa de 961,9. O cobre vai derreter? Também não, porque precisa de 1083. O alumínio vai derreter em chamas de fogões, 800 graus? Vai, porque a 660 graus ele derrete. Então, se ele for submetido a chamas de fogões residenciais que chegam a 800 graus Celsius, só o alumínio vai derreter. E ele pediu o contrário, quais não vão derreter, quais não vão mudar de fase. Então, são quantos que não mudaram de fase? Ele não perguntou quais, quantos daquela tabela? 3, ok? Aqui tá errado, viu, gente? São 3. Deixa eu até arrumar aqui. Peraí. Na hora de configurar foi errado. Aqui, ó. São 3, tá bom? Que são quais? Vamos voltar lá pra gente ver. Aqui no slide. Vão derreter o ouro, a prata e o cobre. Ok? São 3. Temperatura de ebulição. De forma semelhante, ebulição é a passagem do líquido para gasoso. Quando eu fervo a água, ela entra em ebulição. Então, temperatura de ebulição é aquela em que o material passa do estado líquido para o gasoso. Alguns exemplos aqui de temperatura de ebulição. Tem que decorar? Não. A gente tem que decorar, gente, a fusão e ebulição da água. A fusão da água é 0 e a ebulição é 100, porque é o material mais importante da nossa vida, né? Olha, o tungstênio, gente, veja isso. 5.555 graus para entrar em ebulição. O ferro, lembra que a fusão dele era 1.500 e alguma coisa? Para ele derreter. Para ele mudar do líquido para o gás, precisa de temperatura maior. No caso aí, ó, 2.861 graus. E aqui tem outros materiais, ó. A água do mar, a água pura ferve a 100, mas como é água do mar e tem sais minerais, ela ferve a uma temperatura maior, tá? Olha aqui o oxigênio. O oxigênio ele é um gás. Quer dizer que a menos 183 já é gás. E ele é um gás, né, no nosso cotidiano. Aqui, então, gente, eu trouxe exercício típico de ser cobrado quando a gente tem temperatura de fusão e ebulição dos materiais. Eu falei para vocês, né, que não tinha que decorar. Esses dados são fornecidos em tabelas. Olha aí, ó. Ele deu propriedades de substâncias, né, relacionadas à fase de agregação, que é a mudança de estado físico. Fase de agregação é se o material é sólido, líquido ou gasoso, tá? Aí ele deu 4 substâncias, o mercúrio, amônio, o benzeno e o naftaleno. Deu a temperatura de fusão e a ebulição. Gente, vamos interpretar aqui, ó. Olha o mercúrio. A menos 38,87 vai passar do sólido para líquido. Então, abaixo desse valor, temperaturas negativas, menos 40, ele é sólido. Atingiu esse valor, ele vai para o líquido, até esse 356,9. Chegou nesse valor aqui, ele vai para o gás. Então, vamos resumir nossa vida aqui, para resolver exercício desse tipo. Analisando esse quadro, qual das alternativas descreve, respectivamente, a fase de agregação de cada substância quando expostas a temperatura de 30 graus? Você vai focar nessa temperatura, 30 graus. Aí, igual eu comecei a falar, vamos resumir nossa vida? É como? Você vai olhar o número 30. Você vai pegar cada um aqui, ó, na linha horizontal. Na linha mesmo. 30 tá antes, o valor número 30 é antes de menos 38, depois aqui, ou depois desse valor. Gente, o número 30 está no meio desses dois, não tá? É uma reta numérica. Olhar, vão descobrir onde está o número, igual vocês fazem em matemática. Então, o 30 está aqui. Toda vez que a temperatura que for pedida estiver no meio, o material é líquido. Por quê? Porque já fundiu e ainda não entrou em ebulição. Então, resumindo, se o valor que eu pedi estiver antes da fusão, ele vai ser sólido. Se tiver entre a fusão e a ebulição, ele será líquido. E se tiver depois da ebulição, ele será gasoso. Então, o mercúrio a 30 graus, ele é líquido. Aí já vamos vendo as letras aqui, ó. Pode ser B e C. A amônia a 30 graus, gente, olha a reta. 30 é um número positivo, tá acima desse aqui, ó. Tá acima da ebulição, então a amônia é gasosa. Então, líquido gasoso. Tá? Eu acho que é a C, vamos ver. O benzeno, 30 tá no meio.
Então é líquido. O naftaleno, o número 30 está antes. Quando está antes é sólido. Então ficou líquido, gasoso, líquido e sólido, por isso, ok? Agora nós vamos falar um pouco de sistemas. Gente, essa matéria vocês viram-se bem devagar ano passado, porque isso aqui é uma revisão, o PET 1, tá? Não é matéria de segundo ano ainda, por isso que a gente está indo mais rápido um pouco. Sistemas é objeto de estudo, é tudo que eu estou estudando. Se eu estou estudando essa garrafa, ela é meu sistema. Se eu estou estudando esse celular é meu sistema. E aí vai. Os sistemas podem ser constituídos de substância pura, quando você tem um único material, ou de misturas, quando você tem mais de um material. Se tiver mais de um material, já é caracterizado como mistura. Então, as substâncias puras também são caracterizadas por ter temperatura de fusão e ebulição definidos. Por exemplo, a água pura, a fusão é 0 e a ebulição é 100. O valor não muda. Já as misturas, esses valores são variáveis, tipo água com sal é uma mistura, água e sal. Então, a temperatura de fusão e ebulição vai variar, vai depender da quantidade de sal que você coloca, tá? Aí nós vamos fazer uma outra classificação. As substâncias puras, elas podem ser simples ou compostas. Elas serão simples se for formadas por um único elemento, tipo H2, só H, O2, só o O, só o N, só o O, só o ferro. Como que eu olho quantos elementos tem na fórmula? Pelas letras maiúsculas. Então, elas serão simples quando tiverem um único elemento. E serão compostas quando tiverem mais de um elemento. Tipo a água, ela é uma substância pura composta, porque tem na sua constituição hidrogênio e oxigênio. O CO2, que é o gás carbônico, é composta. O NaOH, o H2 é só 4, etc. Então, para classificar substâncias em simples ou compostas, a gente olha o número de elementos na fórmula. As misturas, elas podem ser homogêneas e heterogêneas. E para classificar, a gente olha o número de fases. Fase é aquilo que eu enxergo, que eu estou vendo, a olho nu. Será homogênea se tiver uma fase, tipo água e álcool, né? A água está ali misturada com álcool, mas eu vejo uma coisa só, um líquido só, então é uma fase. O ar é uma mistura de gás, mas eu vejo só uma fase, aliás, a gente nem vê, né? Mas sabe que tem gás ali. O soro, que é quando a gente pega 1 litro de água e põe sal e açúcar. O sal e açúcar dissolve completamente, então é homogêneo, porque eu não vejo sal e açúcar lá no fundo. A não ser que a gente ponha muito açúcar, que chegará a um ponto que não vai dissolver mais, mas isso aí o problema tem que falar. O petróleo também ele é um líquido escuro, viscoso, de onde a gente tira gasolina, querosene, óleo diesel, etc. É uma mistura homogênea. Heterogênea é quando tem mais de uma fase, tipo granito, né? Que tem lá na nossa casa. A gente vê as 3 cores diferentes. Uma brilhante, outra mais escura, né? Ou transparente, etc. O leite, gente, muita gente confunde, mas ele é heterogêneo. Quando a gente olha com microscópio comum, porque vale olhar, a gente vê partículas de gordura, tá? Então é heterogêneo, assim como o sangue. É igual água e óleo. A água separa do óleo. Então é heterogêneo. Vamos ver umas figuras aqui para a gente entender melhor. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um copo com água. É um sistema homogêneo, porque eu estou vendo uma fase só. Uma barra de ouro, tá vendo? Eu estou vendo só a cor dourada. Pode até ser que tenha cobre misturado, mas se eu estou vendo uma cor só, então é homogêneo. Aqui, ó, água e óleo, ó, não se misturam. Então, é um sistema heterogêneo de 2 fases. Aqui, ó, uma fase, 2. Eu vejo 2 fases. Água e gelo é heterogêneo, ó, porque eu vejo a fase líquida e a fase sólida, ok? Então, vamos fazer esse exercício aqui para a gente contextualizar o que foi visto, para depois conseguir fazer as questões da primeira semana. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. Ele quer o número de fases de cada um, respectivamente. Então, vamos lá. Fase é aquilo que eu enxergo. Então, vamos lá. Ó. Água, eu estou vendo a água separada do gelo e do óleo, não estou? Então, eu tenho água, óleo e gelo, 3 fases. Aqui eu tenho água gaseificada e gelo. Ô, gente, água é uma fase, o gás ali que tem na água é outra fase e o gelo é outra fase. Então, eu tenho 3 fases. Toda vez que tiver uma substância gasosa, a fase gasosa conta como fase. Aqui eu tenho óleo, uma fase, gelo, 2,
Água, 3. O sal não conta, porque ele está misturado na água. Já o granito é o que mais pega os estudantes, gente. O granito, ele está ali na água, mas dá para a gente ver as 3 fases dele. Ele tem 3 fases por si só. Então, nós temos aqui 6 fases, tá bom? Nesse sistema 3, por causa do granito. Então, vai dar a letra E, a sequência aqui, respectivamente. Por fim, antes de começar as atividades, nós vamos precisar lembrar da análise gráfica. É a análise de mudança de estados físicos dos materiais. Aqui, ó, eu tenho o eixo da temperatura na vertical versus tempo. O que acontece à medida que a gente vai aquecendo? O material inicialmente sólido, daqui até aqui. Aqui no vermelhinho, ele muda do sólido para o líquido, que é o ponto de fusão, que é a temperatura de fusão que nós vimos. Daqui, ó, até aqui em cima, ele é líquido somente. Chegou nesse outro ponto vermelhinho, ele é líquido e gás. E acima desse vermelho, ele é só gás. Ok? Então, diante de um gráfico desse, a gente tem que saber identificar qual a temperatura de fusão. Você vai vir aqui, ó, fusão, 0 graus. Qual a temperatura de ebulição? Que é aqui, ó, 100 graus Celsius. Se perguntar assim, a 50 graus ele está em qual estado? 50 aqui não está entre 0 e 100? Então, você vai traçar até aqui, ele vai estar no estado líquido, ok? Lembrando que entre T1 e T2 coexistem as duas fases, sólido e líquido, porque quando o material está mudando de fase, a temperatura de fusão dele fica constante. Então, correspondem as duas fases em equilíbrio. E entre T3 e T4, coexistem as fases líquida e gasosa. Ele é só sólido daqui até aqui, ele é só líquido daqui até aqui e gasoso daqui até aqui. Esse gráfico é de aquecimento, porque à medida que o tempo passa, o material está mudando de fase, pois ele está sendo aquecido, ok? E ele é de substância pura, por quê? Nós não vimos que substâncias puras têm temperatura de fusão e ebulição constante? Então é por isso, porque está retinho. Nós vamos ver daqui a pouco quando é que será de mistura. Aqui eu tenho um gráfico de resfriamento. É semelhante ao anterior, só que aqui no tempo zero ele começa gás, aí vai resfriando, aí vai voltando, é o contrário. Aí ele muda do líquido para o gás aqui, aí aqui ele é só líquido, e chega em 0 graus ele muda do líquido para o sólido, e abaixo de 0 ele é só sólido. É a água, né? Aqui, ó, é o gráfico da água. Aqui é a condensação, porque é o contrário, mudando do gás para o líquido. E ali é a solidificação, porque agora está mudando do líquido para o sólido. Exemplo aqui, ó. Se eu der um gráfico desse e perguntar, ele é de substância pura ou mistura? Substância pura, porque aqui está constante durante a fusão e aqui na ebulição também. Aqui ele não escreveu, você tem que saber que aqui é sólido, aqui é líquido, aqui é gasoso. Qual a temperatura de fusão? É essa primeira aqui, ó, 328. E a ebulição? 1620. Agora eu trouxe um gráfico de misturas. Mesma carinha, ó, temperatura versus tempo. Antes aqui ele é sólido, só que aqui ele vai mudar do sólido para o líquido, ó, entre 15 e 19 graus. Mas observem, não está constante, está inclinado. Aí depois ele vira líquido e chegou aqui, ele vai mudar do líquido para o gasoso e a temperatura também não está constante, está inclinado. E acima desse ponto ele é gasoso. Então, qual a diferença entre o gráfico de substância pura e mistura? Os de mistura, gente, a temperatura de fusão, que é quando muda do sólido para o líquido, e a ebulição estão variando, subindo, tá vendo? Ah, se perguntar aqui, qual a temperatura de ebulição? Não tem um valor fixo, é entre 70 e 74. E a fusão, entre 15 e 19, ok? Então, vamos começar as atividades. Agora é rapidão, né? Eu quis dar uma geral na matéria para vocês entenderem bem. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas vocês vão relembrar direitinho. Considere 2 frascos de vidros transparentes fechados de formato e tamanhos iguais. Ambos contêm líquidos transparentes com densidade, aqui ó, 0,7 gramas por centímetro cúbico e o outro densidade 1,5 gramas por centímetro cúbico. Responda o que se pede. Qual é a definição e a fórmula de densidade? Gente, a definição nós vimos, né? A densidade é uma grandeza que relaciona massa e volume do material. A fórmula, né, todo mundo viu e sabe, né? Densidade é massa dividido por volume. Então, a letra A é só isso. B. Trata-se de substâncias iguais ou diferentes? Sem abrir os frascos, como você faria para identificar esta substância? Gente,
Se tem densidades diferentes, são substâncias diferentes. Se fosse a mesma densidade, seriam iguais, porque densidade é uma propriedade específica, cada material tem o seu, ok? Então, são substâncias diferentes, pois têm densidades diferentes. Como que eu faria, então, para identificar os materiais? Eu poderia colocar os frascos em água. Aí, aqui, ó, a densidade da água, né, 1. Aquele que afundasse em água é esse aqui, ó, que tem densidade 1,5. E esse que tem densidade menor que 1 flutuaria. Aí daria para eu descobrir esse enigma, ok? 2. Qual o estado físico, sólido, líquido ou gasoso, dos materiais da tabela abaixo, quando eles se encontram no deserto da Arábia, a 50 graus Celsius e 1 atm? Gente, é a temperatura-chave, 50 graus. Esse 1 atm, gente, vai aparecer nos exercícios desse tipo aqui. É só para te falar que os dados da tabela foram medidos nas condições normais, ao nível do mar. Não influencia em nada na sua resposta, tá? O cloroformo, 50, tá antes, no meio ou depois? Tá no meio. Quando tá no meio da reta, o material é líquido. Pentano, 50, tá antes de menos 130, no meio ou depois de 36? Depois. Quando tá depois, já entrou em ebulição, é gasoso. O fenol, tá antes, no meio ou depois? 50, tá no meio. Então, ele é líquido. Então, é só isso. Semelhante ao exercício que eu fiz com vocês, tá? 3. Com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados como homogêneos ou heterogêneos. As alternativas correlacionam adequadamente o sistema e sua classificação. Exceto, gente, qual que está errado? Agora ele quer errado, muita atenção a esse. Água de coco é heterogêneo? Tá certo, gente, porque a gente vê aqueles pedacinhos de coco, né? A gente consegue ver. Laranjada é heterogêneo? Sim, a gente vê os sumos, né? Aquelas gruminhos da laranja. O leite é homogêneo? Lembra que eu falei? Todo mundo acha que é, mas não é? Então é errado, tá aqui. O leite é heterogêneo, tem as partículas de gordura. Aí o resto aqui tá certo, ó. Poeira no ar é heterogêneo? Sim, porque você vê o ar separado da poeira. Água do mar filtrada é homogênea? Sim, porque quando eu filtro eu vejo só água. Não interessa se tem coisas dissolvidas, mas eu vejo só uma fase. Então é homogêneo. Então é errada é a letra C. 4. Em um sistema fechado que contém água líquida, cloreto de sódio dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido, 2 cubos de gelo e gases nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água líquida existem. Gente, ele quer que a gente analise quantas fases e quantos componentes. Eu aconselho sempre a vocês a desenharem. Eu vou desenhar aqui para vocês. Aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui separadinho. Eu vou desenhar, depois eu mostro melhor, ó. Água líquida. Então, água líquida. Cloreto só dissolvido. Então, tá dissolvido, eu não vejo. Então, aqui eu tenho água mais sal. Cloreto de sódio é o sal. Tá vendo? Então, aqui, ó. Cloreto de sódio não dissolvido. Ixi, tem sal não dissolvido. Então, eu vou ver esse sal não dissolvido. Mas eu já coloquei que tem sal. Porque o sal já é um componente aqui. 2 cubos de gelo. Gelo é água, né? Mas eu vejo gelo separado. Gases, nitrogênio e oxigênio não estão dissolvidos. E os gases também eu vou ver a separação. Esses gases é o O2 e o N2. Então, gente, ó. Vejam o desenho que agora nós vamos contar. Vamos contar as fases. Fase é aquilo que eu vejo. Eu tô vendo o sal aqui que não dissolveu, uma fase. Eu tô vendo a fase aquosa, 2 fases. Eu tô vendo a fase sólida, 3 fases. Eu tô vendo a gasosa, porque a mistura de gases é sempre uma fase, não importa se tem gases diferentes. Então, eu tô vendo 4 fases, tá? 4 fases. Componentes é tudo que tem, não importa se eu tô vendo ou não. Então, o que que tem aqui? Sal, água, o gelo não conta, porque gelo é água. Oxigênio e nitrogênio. Então, eu tenho 4 componentes, 4 substâncias, mesma coisa. Componente, substância é a mesma coisa, ok?
Então, é isso. Letra A. O último é sobre gráficos. Ele pediu para colocar o que se pede. Letra A. Circule a temperatura, que é a faixa de fusão. Então, vamos lá. Fusão aqui, ó. Esse primeiro. Ele pediu para circular. No outro gráfico. O outro gráfico é o contrário, é resfriamento. Então, é solidificação, por isso que eu não coloquei. Agora, a B, ebulição. Ebulição é aqui. Agora, a C, escreva os estados físicos da matéria. Aqui é sólido. Sólido ali, ó, porque é o contrário, aqui é resfriamento. Aqui é líquido e ali é líquido. Aqui é gasoso e o gasoso é lá. Tá vendo que é o contrário? Quando tá aquecendo, fica sólido, líquido, gasoso. Quando tá resfriando, fica gasoso, líquido, sólido. Aí aqui, ó, como tá do gasoso pro líquido, é liquefação, não é ebulição. E aqui é solidificação. Defina se um gráfico é de aquecimento ou resfriamento. A gente já falou, esse é de aquecimento e esse é de resfriamento. Letra E. Defina se um gráfico de mudanças de estado é de substância pura ou mistura. O que a gente viu? Quando a fusão e a ebulição está constante, é a substância pura. Aqui tá vendo que está inclinado, está um delta, quer dizer que está variando. Então, esse segundo gráfico é de mistura. Ok, gente? Vamos encerrar aqui por hoje. Eu vou subir todos os vídeos que eu fizer. O próximo a gente fará ao vivo para o YouTube, para vocês poderem acessar lá, tá? Inscrevam no canal, eu fiz um canal só para isso, para a gente fazer essas questões, para eu poder acompanhar, que vocês estão vendo mesmo, porque eu estou ajudando vocês a resumir, rever a matéria e auxiliar na resolução dos exercícios. Então, eu quero que vocês vejam com carinho, não fiquem só copiando, ok? Então, por hoje é só e depois a gente marca a nossa próxima aula. Beleza? Deixa eu fechar aqui.